Agora eu quero falar um pouco de movimento político, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos temas tratados por eles foi o projeto de lei que proíbe a delação premiada de presos. O Bruno Pinheiro vai trazer agora as informações para a gente mais uma vez. Ô Bruno, e o Lira pautou a urgência da votação desse projeto de lei? Conta essa história para a gente, hein? A ida do que não foi, na verdade, a volta do que não foi, né? Porque foi colocado ontem esse regime de urgência, mas a sessão foi encerrada e aí será retomada só na semana que vem. Só para a gente entender, na verdade, porque isso começou lá em 2016, ainda durante toda aquela esteira da Operação Lava Jato, sobre a delação, na verdade, sobre réus, sobre as condenações, né? Que não seria aceito, então. E agora isso é retirado, estava engavetado, tirado de uma gaveta e colocado em discussão. A ideia da oposição justamente é alcançar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que acaba sendo alvo de várias situações, e também do seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. E aí houve essa articulação aqui dentro da Câmara dos Deputados. Uma conversa entre o deputado Arthur Lira e o deputado Elmar Nascimento, que é o que está no radar para receber essa chancela de Arthur Lira para se tornar o nome a disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Após este encontro, essa conversa, esse alinhamento de ideias, teve o encontro de ontem, Arthur Lira com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que conversaram sobre os candidatos e conversaram sobre essa urgência também. Agora, alegam alguns nomes que são aliados do governo que isso não seria retroativo, que isso não alcançaria o ex-presidente da República. E aí, diante disso, isso acaba ganhando força. Mas foi um certo aceno, um gesto para oposição também quanto à candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Elmar Nascimento assinou esse requerimento, então, para fazer um gesto para o Partido Liberal, que tinha o interesse de ajudar esses nomes e essa ideia também deste requerimento. Olhando isso, o que acontece? Outros nomes que também estão interessados pela disputa pela presidência da Câmara assinaram também este requerimento. Entre eles, o nome do MDB, que é o deputado Isnaldo Bulhões, que também está interessado em se candidatar e disputar a mesa da Câmara dos Deputados. Este projeto acaba ganhando força porque virou essa moeda de troca, na verdade, essa negociação para essa disputa aqui dentro do Congresso Nacional. Isso será colocado em votação na semana que vem, a urgência foi aprovada já e gera toda essa especulação, então, de como será, se será retroativo ou se haverá uma forma ali para tentar aplicar alguma novidade, né, uma articulação regimental para alcançar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ontem sinalizou a Arthur Lira que não tem planos de lançar um candidato aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, um pouco mais cedo, eu conversei com o senador Ciro Nogueira, que é da mesma legenda de Arthur Lira. Houve ali uma tentativa de uma indicação, mas houve um recado. O Ciro Nogueira fica no Senado e aqui na Câmara dos Deputados, Arthur Lira é quem vai escolher o nome do candidato. E aí, Evandro, rapidamente, só para entender, o Ciro Nogueira me disse, até agora, nada. Arthur Lira não deu o mínimo sinal de quem será este candidato, mas eu confio muito em Arthur Lira e que ele vai sair vitorioso. O candidato de Arthur Lira vai sair vitorioso, mas eles têm uma certeza, que o nome escolhido deverá passar pelo olhar de Jair Bolsonaro. Então, o que for resolvido aqui vai ter que ser consultado ao ex-presidente. E Ciro Nogueira usou as redes sociais hoje também, reforçando que o nome que será emplacado para a presidência da República, a direita só tem o plano A, e o plano A é Jair Messias Bolsonaro. Então, isso tudo tem essa ramificação de ideias e de articulação que acaba em um só ponto, que é justamente a disputa que ainda vai acontecer em fevereiro de 2025. Espero ter conseguido explicar toda essa manobra aqui dentro do Salão Verde. Evandro. Conseguiu, Bruno Pinheiro. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Eita, história longa e mais uma mudança, possibilidade de mudança na maneira como as coisas são feitas aqui no Brasil, principalmente em relação a julgamentos e também a delação premiada. Zé, qual que é o motivo desse movimento, hein? Conta para mim. Eu conversei com dois líderes que é mais ou menos nessa linha do Bruno aí, né? O PL diz que vai lançar candidato à presidência da Câmara dos Deputados. É o maior partido da Câmara. Mas nos bastidores me disseram que não vai lançar, que apenas colocar o nome para negociar uma participação na mesa diretora da Câmara dos Deputados.
E no Senado também o PL pode ser o maior partido, vai ganhar alguns senadores e será o maior partido do Senado, mas também não lança candidato. A novidade que eu apurei, que trago aqui, é a seguinte: Lira pode unir Bolsonaro e Lula na eleição do presidente da Câmara. É isso que ele está tentando. Veja que empreitada. Agora, sabe o que o grupo do ex-presidente quer? É um desafio. É aprovar o projeto de anistia e emendar nesse projeto de anistia, que já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, anistia também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem garantir isso, essa anistia, ganha o apoio de todos os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um desafio aprovar um projeto desse no Congresso Nacional. Eles estão cientes de que é difícil tirar a inelegibilidade pelo Supremo e tentam através de um projeto de anistia no Congresso. Caramba, hein, Zé? Que costura improvável que você acabou de trazer para a gente aqui. Agora, para além dessa costura improvável, ô Fábio Piperno, o que você acha de uma tentativa de impedir que presos possam fazer delação premiada? Ontem eu falei aqui sobre essa história da anistia e como rendeu esse encontro do Bolsonaro com o Lira, né? Porque então tem a tentativa da anistia e essa inescrupulosa lei podia ser batizada de lei Mauro Cid. Essa lei, ela tenta alcançar a delação do Mauro Cid. Assim, o objetivo é esse. O que vem antes, o que vem depois e tal, e isso aí é o de menos. O objetivo é invalidar tudo que o Mauro Cid disse. E olha, no começo tentaram, inclusive, desacreditar, dizer que não era bem assim, que ele não tinha... Mas se ela não valeria para casos retroativos, de que maneira que ela invalidaria aquilo que disse Mauro Cid? Porque já estão, inclusive, querendo mexer nisso, né? Quer dizer, seria um outro escândalo jurídico, você aprovar uma lei que teria aí um escopo retroativo, né? Isso não... Eu acho que talvez o Supremo não tenha muita dificuldade em derrubar. E aí vão dizer que mais uma questão foi judicializada. É muito estranho sacar algo que estava na gaveta desde 2015 e 2016 para tentar usar agora, quando, vejam só, há um claro interesse no ar, né? Fala, Segré. Eu acho que, pela lei, não conheço de lei, mas pelo que eu leio, só pode ser retroativo alguma questão que possa beneficiar ao réu. De fato, a saidinha, por exemplo, não aplica para pessoas que já estavam, né? Porque atrapalharia a situação para a complexidade do que hoje é. Então, se melhora a vida do preso, aplica a retroatividade. Se não melhora, não aplicaria. Me parece que esse objetivo tem uma lógica jurídica que eu compartilho, que não seja uma pressão emocional de alguém que está preso e que possa delatar. Se quiser delatar, delata antes. Não quando está preso, porque já teve, inclusive, derrubadas de um único ministro, Piperno. Não precisou nenhum monte de deputados e senadores. Monocraticamente, o ministro da Corte derrubou a delação que tinha feito Odebrecht. E parecia que nada tinha acontecido. E não foi eleito. Os deputados e senadores, pelo menos, são eleitos pelo povo. Se o povo quer uma lei de anistia, que seja. Mas, se não, é muito mais normal que uma decisão monocrática de um ministro da Corte Suprema. Alangani, que tipo de mudança, de confusão jurídica que mais essa lei pode criar? Mais uma, né? Porque, veja, se a gente está falando de retroatividade, Evandro, já teve a tal da retroatividade de cobrança de impostos, que eu citei no meu comentário anterior, mesmo após o trânsito em julgado, que é uma insegurança jurídica muito grande, para anulação dos acordos de leniência da Odebrecht, das multas do acordo, numa decisão também monocrática, e mais essa. Então, tudo isso vai dando um caldo de uma insegurança jurídica muito grande no país, onde as regras que estão escritas, elas não valem, né? Elas valem de acordo com os interesses políticos do momento. Agora, retomando a questão dos interesses políticos, a gente tem aí a fala do Ciro Nogueira falando que não existe plano A, né? Que só tem o plano A, e nesse caso é Bolsonaro. De que maneira que você vê o nome de Bolsonaro, Gustavo Segré, e essa análise até foi trazida inicialmente ali pelo nosso amigo Zé Maria, ainda sendo o principal, mesmo diante dessa inelegibilidade que o acompanha nesse momento? Primeiro, foi
mencionado aí num tweet que apareceu muito rapidamente na tela, que se os simpatizantes da esquerda defenderam o plano A do PT, não tem nada errado que os simpatizantes da direita escolham o plano A do Bolsonaro. Vamos colocar de novo essa publicação aí na nossa tela para que a gente possa acompanhar. Na hora que o Bruno chamou, ela entrou realmente muito rapidamente. Ó. Dona Michelle ensinou, a direita só tem o plano A, Jair Bolsonaro. Até a esquerda nunca deixou de apoiar Lula presidente, mesmo preso. É o mínimo a fazer com o nosso capitão Jair Bolsonaro, honesto, patriota. Bolsonaro presidente, lealdade ao nosso líder e ao Brasil. E aí tem uma grande diferença que eu gostava muito de aplicar na explicação acadêmica na universidade, que é a diferença entre poder e autoridade. Quando você tem o cargo, tem o poder inerente ao cargo. Quando você não precisa do cargo para ser consultado, para ouvir a sua opinião, para saber o que você faria, isso se denomina autoridade. E nesse caso, fica muito claro que o Bolsonaro não precisa de poder. Ele já tem, pelo menos perante os seus, autoridade. Fábio Piperno, você entende que Jair Bolsonaro tenha essa autoridade necessária para talvez lá na frente revirar as coisas como estão hoje? Eu entendo que ele vai ser candidato a presidente até a última hora. Veja, de fato o PT fez isso com o Lula. O Lula preso, ele era candidato até julho, bem até a virada de julho para agosto. É, inclusive, uma forma dele se cacifar para, na eventualidade de não poder levar a candidatura até o fim, apoiar, dar um impulso aí a algum nome aliado. Então, eu acho que a estratégia seria essa. Claro que ainda vão tentar reverter isso. Estão aí vários projetos e tal, anistia é um deles. Mas, assim, mesmo que a inelegibilidade não seja revertida até lá, eu tenho certeza que esse grupo vai manter a candidatura do Bolsonaro até o momento em que o TSE chega e fala, não pode. Zé Maria, se isso acontecer, o plano A, parte 2, não vou nem falar plano B, porque o Ciro Nogueira falou que só tem o plano A. O plano A, parte 2, seria pegar alguém da família Bolsonaro? Essa é a ideia. Muita gente diz aqui que o Bolsonaro ele não vai escolher alguém de fora, não, né? E eu conversava aqui com governadores que já estão se organizando. O Zema, o Ronaldo Caiado, o Eduardo Leite, o Ratinho, eles estão conversando e fecharam uma espécie de pacto de que um deles será candidato e leva o apoio de todos. A ideia é não dividir o grupo, né? E aí esqueceram de falar Jair Bolsonaro. Eu perguntei, mas e o Bolsonaro? Ah, não, nós vamos conversar com ele também. Ou seja, muita gente desconfia que o Bolsonaro não vai colocar a tal brasa na sardinha dos outros. Olha, a origem, Cine, desta publicação aí do presidente do PP, o Ciro Nogueira, foi a fala da Michelle. A Michelle falou, Jair Bolsonaro será o nosso próximo presidente da República.